pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Marcela Siqueira. Eu vou gravar um vídeo agora sobre a educação socioemocional que está muito em voga hoje em dia com a BNCC e tudo isso. Eu acho que é um tema que nós devemos conversar, que a gente deve... nós, professores que trabalhamos muitas vezes sozinhos, né? E a gente não tem muito tempo para conversar entre a gente. Então eu tô gravando esse vídeo para dar algumas dicas. Motivada depois da leitura desse livro aqui, ó, que chama Saúde Mental na Sala de Aula, o que os educadores devem saber. E por educadores aqui, eu não falaria só professores não, tá? Pais e responsáveis também. Ele é organizado pelo Gustavo M. Stanislau e Rodrigo Afonseca Bressan. São todos doutores na área de educação. Então assim, os textos todos aqui vêm são apanhados de vários outros autores, tá? Eu vou pôr depois o link desse livro, que eu acho que ele é muito necessário na prateleira de todos os professores e pais e responsáveis, tá? O capítulo que eu gosto dele é o capítulo 4, que é aprendizagem socioemocional na escola. Como eu tô muito envolvida nisso, quem me conhece sabe que a minha área de pesquisa é a neurociência e adolescência e coisas nesse tipo, transtornos mentais, transtorno de aprendizagem, sabe que a educação socioemocional ela é muito necessária em todo o contexto escolar de mudança que a gente está, né, inserido. Então, assim, eu não tô ganhando nada pra falar desse livro, não vou ler o capítulo pra vocês, porque eu também não tenho essa autorização, mas eu acho que ele é muito necessário, então por isso que eu vou falar dele, e depois vou citar um outro livro. Vou ficar olhando aqui no meu computador pra não esquecer, eu fiz aqui um script pra não esquecer do que eu tenho que falar, e também não falar coisas repetidas, tá? Primeiro, o que é, gente? O que é essa aprendizagem socioemocional? Para que ela serve? Bom, isso veio de lá de 1994, quando ela passou a ser compreendida como um reforço na aquisição de habilidades socioemocionais, ou seja, habilidades como o autocontrole, que é o seu conhecimento das suas próprias emoções, dos seus próprios valores, a consciência social, claro, que é ligada à preocupação com o outro, então, assim, muito importante, né? Tomada de decisão responsável, que é você conseguir que seu aluno, seu filho, ou você mesmo, claro, identifique verdadeiros problemas, analise, reflita sobre eles e consiga tomar uma decisão responsável. Claro que a gente tem que pensar também no lado cerebral, o cérebro de um adolescente, de uma criança ainda não está com o lobo frontal, como se diz, formado, mas assim, decisões responsáveis eles conseguem tomar, tá? Do jeitinho dele, ensinando e tal, dá, tá? O impulsivo consegue ser segurado aí quando você ensina, quando você tem essas habilidades socioemocionais ensinadas desde pequeno. Habilidade de relacionamento é uma outra habilidade também socioemocional, que é baseada na formação de quê? De parcerias positivas, ou seja, você se relacionar bem com as outras pessoas, e o seu autocontrole, que é a capacidade de se autogerenciar, ou seja, não explodir em situações que você ficou com muita raiva, ou saber lidar com situações em que você foi colocado ao extremo, ao seu limite. Então, essas habilidades são importantes. E com toda essa nova aprendizagem socioemocional, essas habilidades vão vir junto. E aí vocês também, o capítulo fala assim, algumas coisas que são relevantes no estudo, deixa eu pegar o nome dos autores, que é importante falar também. Um estudo de Wang, Hartel e Wahlberg, de 1990. Nesses estudos eles investigaram fatores o que melhorava, né, na sala de aula. E no livro foram elencados 8, que é gerenciamento de sala de aula, então a capacidade do professor de gerenciar, aumentar a participação dos seus alunos, tudo isso. E apoio dos pais no processo de aprendizagem. É muito importante que os pais estejam inseridos, que os pais saibam o que está acontecendo na escola. O vínculo entre professor e aluno, que aumenta a autoestima dele, ou seja, se você é um professor muito fechado, seus alunos têm medo de você, isso não é legal, não ocorre a aprendizagem, né? Então você ter esse vínculo professor-aluno legal, que seus alunos podem chegar em você, ou que você pode, às vezes, parar a sua aula, gente, vamos fazer uma dinâmica e tal, então assim, isso é interessante.
né? Deixa eu pensar. Aí, outros assim, cultura da escola eu achei que é o mais interessante. Cultura da escola o quê? Agora falando como gestora, porque também tenho essa formação em gestão escolar, agora falando de gestora para gestores aí, eu acho assim, pessoal, a cultura da escola, ela não pode só se basear em fulano fez coisa errada, leva para a sala da direção, da coordenação, vamos puni-lo, vamos lá, vamos aplicar a sanção. Ok, temos que fazer isso? Temos. Mas de que maneira, tá? Eu acho assim, o aluno só conhece às vezes o coordenador ou o orientador ou o diretor da escola quando ele faz alguma coisa errada. Raras, às vezes, eles, assim, essas pessoas, os gestores, sobem em sala de aula para se apresentar, para mostrar, sem botar medo, tá? Para mostrar que estão lá para ajudar as pessoas e tal. Isso também faz parte da aprendizagem socioemocional e em várias escolas que eu trabalhei eu sinto essa falta. Eu acho que esse contato professor-aluno é ultra importante para o aprendizado, mas o contato com a gestão da escola, saber que tem gente ali também com quem você pode contar, é importante. Não subir só na sala de aula na hora de dar bronca, mas subir na sala de aula, tirar, sabe? Eu faria isso, não sei, eu sei que o trabalho burocrático da parte pedagógica, assim, da coordenação pedagógica e orientação pedagógica, tudo isso é muito difícil, é muito burocrático. Mas sei lá, colocar na rotina, tipo, às terças-feiras nós vamos subir em cada sala para perguntar como estão os alunos, o que eles estão achando da escola, fazer pesquisa, isso é interessante também, você colocar o seu aluno também como protagonista, porque ele é o protagonista do aprendizado dele, tá? Para ele sentir o que? Essa cultura da escola, eu acho lindo isso que eles falam, que é mostrar que as crianças fazem parte daquilo. Não só crianças, adolescentes também, tá? E aí, assim, tem alguns programas legais que estão sendo desenvolvidos. Claro, o Canadá está bem à nossa frente nisso. E tem um site canadense que chama... Ai, como que era? Teams... Health for Health, alguma coisa assim. Eu vou colocar o link aqui pra vocês, é um site muito bom, muito legal. Ele está em inglês e, assim, como eu falo pros meus alunos, eu não ensino inglês pra você saber falar e não falar uma coisa que ninguém vai entender, não. Então, se você quiser, eu ajudo, gente. Fala pra mim, manda aí uma mensagem, fala, Marcela, queria ler tal parte, ler comigo, claro, vamos ler. Que o inglês é para vocês usarem, para vocês poderem ter informação no mundo, para vocês serem pessoas que consigam se comunicar pelo mundo todo. Então, assim, tá em inglês. Eu sei que tem uma parte traduzida, mas eu não achei o site traduzido, mas eu vou colocar o link dele aqui embaixo em inglês, tá? Muito interessante o site canadense. E aí, a questão, mas como que eu vou aplicar, né, o aprendizado socioemocional na escola? Gente, existem vários programas que estão já prontos, com material, apostila e professores e formadores e educadores prontos para atuar na escola. Mas aí o que eu penso, professora Marcela, beleza, meu aluno tem um dia uma aula de habilidade socioemocional, e ele vai lá para aquela aula, ele volta e, ok, teve aquela aula, como se ele tivesse tido qualquer outra aula, de matemática, português e tal. Então, assim, mesmo as matérias básicas, elas devem ser, a gente sabe, da transdisciplinaridade, multidisciplinaridade, essa coisa de juntar as disciplinas para fazer sentido. E por que não também a disciplina socioemocional? Ela também tem que estar junto, em conjunto. Então, ok, ele pode ter um programa escolar, pode adotar um programa separado? Pode, mas eu acho que ela também tem que estar na sala de aula. Então, assim, investir no ambiente, assim, é uma coisa que os autores trazem, achei maravilhoso, que é o quê? Lembra a escolinha de bairro, aquela escolinha antiga que a gente estudava quando era pequena, que tinha aquele monte de trabalho, nossa, aquele monte de trabalho de criança, nossa, esse monte de coisa, vocês estão expondo, né? Tem gente que fala, nossa, a gente não gosta. Gente, aquilo faz você se sentir pertencente, aquele ambiente é seu. Então sim, exponha o trabalho dos seus alunos nas paredes. E mesmo que você, ficou horrível, não ficou horrível. É o trabalho deles, foi o que eles fizeram. Conheça os seus alunos, porque como também os autores dizem, às vezes o bom o suficiente é o suficiente para aquele aluno. Por isso que também é legal você conhecer sobre transtornos da aprendizagem e tal, e isso esse livro também traz, eu não vou contar porque vocês têm que ler, né? Então, claro, a conversa dos diretores e coordenadores que eu já falei, de ir até a sala de aula, de conhecer quem é o seu alunado e tal, dar exemplos, claro, que possam ser seguidos. Isso, assim, é muito importante para as crianças. Adolescentes também, claro, mas o professor é um modelo da criança, assim. Eu tô falando disso de ensino fundamental 1, ensino infantil, então seja um modelo também.
de boas ações, de gente, vamos terminar. Isso eu fiz muito com uma sala minha o ano passado de 6º ano, da gente ter assembleias de classe e colocar eles como protagonistas. A gente se reunia, a gente pensava nos nossos comportamentos bons, nos nossos comportamentos ruins. Sempre um mediador era um aluno escolhido na sala, eu ficava às vezes de lado, só ouvindo a discussão. Claro que você também não vai deixar que eles discutam até e briguem, não. Eles sabiam, eles respeitavam. Então eu acho que esse protagonismo é importante no ambiente da sala de aula, tá? Então, assim, sempre cooperativo. Então, fulano tá falando, então vamos ouvir. Então, sempre assim. Então, investir no nosso aluno, investir no ser humano, que a gente não vamos pensar, nossa, é só um aluno. Não, ele é o ser humano que você vai formar, que vai formar opiniões, que vai declarar ou não guerras, que vai decidir ou não coisas importantes para o país. A gente não sabe quem é o nosso aluno, a gente não sabe. E, então, a gente tem que investir nesse aluno. E então, assim, sempre integrar mesmo as matérias curriculares básicas ao aprendizagem socioemocional. E não é difícil. Acho assim, português, claro, é minha praia, é muito mais fácil eu encontrar um texto e falar, vamos nos colocar no lugar de tal pessoa, praticar a empatia mesmo, vamos colocar no lugar de tal personagem, do vilão, vamos ver por que ele pensou assim, fazer uma redação, fazer uma escrita, fazer um debate, é muito fácil isso. Português eu sei que é. Mas a gente tem também as outras disciplinas. História, você pode, né, pegar um personagem histórico e fazer com que eles pensem, vamos tentar entender o contexto. Isso é uma maneira de ensiná-los a se colocar no lugar do outro. E eu também tenho outro livro para indicar que chama Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Não é um livro fácil, acho que para ler para os nossos alunos. Isso aqui foi feito pela Editora Positivo, numa edição especial Dia dos Professores de 2009. Ó. E esse livro ele trata temas assim, como a polidez, a felicidade, a prudência, a temperança, a coragem, vários temas assim. Não estou falando, vamos ler com as crianças, porque não vai dar tempo, é um livro pesado. Então, assim, escolher certos, peçam para que eles leiam antes, sei lá, disponibilize para que eles leiam antes, ou então escolham e aí lê todo mundo junto na sala. Pra gente também pensar, o que são as virtudes? Virtude é igual para todos? Que tipo de coisa a gente sabe que a gente não pode fazer, ou coisas que, sabe, vamos fazê-los pensar, tá? E sempre se colocando no lugar do outro. Isso é o autoconhecimento também que o livro traz, que é incentivar ele a expressar, incentivar, sei lá, parar a sua aula às vezes para incentivar o seu aluno a falar o que ele tá sentindo. Ou então de forma não verbal, vamos desenhar, com criança é mais fácil. Desenha aí como que tá seu dia hoje, sabe? E solicitar mesmo que eles falem. E aí também é bem legal de ensinar emoções. É difícil, né? Até pra gente adulto, eu sei, mas ensinar emoções no sentido de promover debates sobre personagens fictícios ou reais, ou seja, então você pode aplicar isso em várias disciplinas, até em matemática. Mas assim, pega um pouco de história da matemática, por que fulano inventou tal coisa, né? Eu não estou tão próximo assim da área de exatas, mas por que foi inventado? Se não tivesse sido inventado, como seria hoje? Né? A gente seria melhor, a gente seria pior, o que seria da humanidade? Então assim, eu acho que são coisas que a gente tem que conversar. E o mindfulness, que tá em voga aí bastante. Mindfulness, nada além de o quê? De uma meditação. Sem ser ligada à religião, tá, gente? A gente não fala de religião quando a gente fala de mindfulness. E é interessante o mindfulness, deixar que os alunos pensem, façam exercícios de respiração. Até as crianças podem, mas para as crianças de uma maneira acho que mais lúdica, porque eu acho que é complicado a criança ainda ter essa consciência corporal de que ela tem algo dentro dela, aquela coisa, e olhar pra dentro, mas eles conseguem sim. Mas o mindfulness, assim, aí zilhões de livros e textos e blogs que falam sobre isso, acho que é interessante também a gente poder parar um dia assim, vamos fazer um exercício de mindfulness, vamos analisar nossa respiração, nosso controle, esse tipo de coisa. Também é uma maneira de implementar a educação socioemocional na escola, tá? E aqui que eu achei interessante uma última frase dos autores, ensinar que pensamentos influenciam sentimentos. Ou seja, depois que você pode contar uma história,
falar para eles o que vocês estão pensando, o que vocês pensam. E o pensamento deles, esse pensamento é muito importante porque você faz com que eles sintam, falam o que estão sentindo. E falar o que está sentindo é importante. E uma prática legal é o questionamento socrático também, que é você ser leigo. O professor não sabe nada, deixa que eles cheguem a uma conclusão. Então, assim, você conta uma história, você deixa com que eles falem os pensamentos e você só vai instigando, né, o questionamento. Ah, me dá um exemplo sobre isso. Ah, então por que foi isso? O que você achou? Então você não sabe de nada, você é leigo ali. Eles sabem tudo e deixa, isso é legal. E sempre, sabe, praticar a empatia, a consciência social de que nós estamos numa sala de aula, nós usamos essa sala de aula 5 horas por dia, todos os dias, e depois da gente vem mais um grupo, vamos deixar tudo organizado, vamos pensar no próximo. Ah, mas tem fulano que vem limpar aqui, eu sei, a pessoa vai limpar mesmo. Mas ela precisava limpar tanta sujeira? Eu falo bem assim para os meus alunos. Tudo isso é mesmo obrigação dela ou dele? Então, né, vamos lá, vamos pensar, né, gente? Então, assim, acho que sempre instigar com que eles pensem e que eles persistam nisso, né? E se determinem a que esse esforço de ter paciência, de ter empatia, continue. Para que eles enxerguem que é importante na sociedade que a gente vive e que, né, a gente pode trazer notícias também, sabe? Notícias, sabe? Então, essas são maneiras da gente implementar como se diz? A educação socioemocional nas escolas sem realmente precisar trazer um programa de fora. Não sou contra, eu acho que a gente pode trazer, mas às vezes não temos recursos. Então nós mesmos, professores, podemos saber, assim, em certos momentos, vamos trazendo isso. A BNCC tá aí também, né, pra mostrar como deve ser feito e tal. Mas eu acho, assim, que eu tô falando isso francamente porque é uma coisa que me preocupa, né, porque tudo isso ou não, sei lá, mas eu acho muito relacionado à saúde mental, né? Essa consciência de grupo, ela tem a ver, escutar o próximo, o sentimento do outro, tem a ver com a saúde mental, que é aí a minha luta infindável, a luta que eu comprei pra mim e que eu vou até o fim, pra implantar esse tipo de preocupação nas escolas, que é o lugar, como eu posso dizer, onde as coisas acontecem, onde as coisas aparecem, e se a gente não tiver esse apoio, a gente não tiver essa visão, vai ficar bem complicado daqui pra frente. Então, acho que essa é a minha dica. Vou deixar o link dos livros, tá? Pra vocês comprarem e lerem, porque vai ampliar muito. Eu vou agradecer aos autores também. Os autores do texto, eu acabei nem falando o nome deles, mas olha que horror. Os autores do texto, que é a aprendizagem socioemocional na escola, é a Cristiane Tacla, a Maria de Betânia Paes Nordgren, Leandra de Souza Pereira Ferreira, Gustavo M. Stanislau e Adriana Foz, que me deu aula na pós que eu faço de neurociência. Que aula linda, ela tem vários livros também super legais falando sobre, ela estava no projeto Cuca Legal, que também é um projeto que dá consultoria, né, às escolas sobre também a educação socioemocional. Vou deixar o link também do Cuca Legal aqui, que eu acho interessante também todo mundo ter esse conhecimento. E agradecer quem assistiu até o final, eu espero ter ajudado e tô aberta sempre a discussões pra gente chegar a lugares, porque o professor não precisa trabalhar sozinho, tá? O professor tem que trabalhar em grupo, a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem. Eu sei que é pouco tempo, que é uma correria, que quase a gente nem se fala, mas a gente precisa sentar e conversar assim. Professores precisam trabalhar alinhados, as escolas precisam saber disso, que o professor precisa estar alinhado. E, claro, professor, aluno, pai responsável, cobre da escola que essa educação socioemocional seja colocada em prática sim, ok? Obrigada, gente, até mais.